Quem são os vencedores de Deus? Referências bíblicas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Ao vencedor, e ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:26. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. O fracasso da igreja. O motivo para a igreja permanecer sobre a terra é afirmar e demonstrar a vitória da cruz de Cristo, amarrando Satanás em todo lugar, exatamente como o Senhor mesmo, o cabeça da igreja, amarrou Satanás no Calvário. Na cruz o Senhor já julgou a Satanás de acordo com a lei de Deus. Agora Deus confia à igreja a tarefa da execução desse julgamento sobre a terra. Sabendo bem como a igreja iria tocar em sua derrota, Satanás começou a persegui-la e matá-la. Mais tarde mudou suas táticas enganando a igreja com mentiras. Ele é mentiroso e homicida. Mas a igreja não teme nem o seu sorriso nem a sua carranca. O livro de Atos é um registro da vida da igreja enfrentando a morte. Deus utilizou os ataques de Satanás para demonstrar através da igreja a vitória de Cristo. Infelizmente, a igreja fracassou gradualmente, como nos exemplos da mentira de Ananias e Safira, a ganância de Simão, na entrada sorrateira dos falsos irmãos, na busca de muitos crentes dos seus próprios interesses e no abandono do prisioneiro Paulo por muitos. Deus procura vencedores. Sempre que a igreja fracassa, Deus encontra alguns poucos dentro da igreja, chamados para serem vencedores, para que assumam a responsabilidade que a igreja como um todo deveria assumir embora tenha fracassado. Ele escolhe um grupo de poucos fiéis para representar a igreja na demonstração da vitória de Cristo. Ele tem seus vencedores em todos os 7 períodos da igreja, conforme representados pelas 7 igrejas descritas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Esta linha de vencedores jamais é interrompida. Os vencedores não constituem uma classe especial. São simplesmente grupos de pessoas que se enquadram no plano original de Deus. O princípio dos vencedores. O modo de Deus trabalhar, conforme ilustrado nas Sagradas Escrituras, é encontrar alguns poucos para formar um núcleo a fim de atingir muitos. Isto já era verdade na dispensação patriarcal. Naquele tempo Deus escolhia pessoas individualmente, como, por exemplo, Abel, Enoque, Noé e Abraão. Mais tarde, através de Abraão, os poucos, Deus alcança toda a nação de Israel, os muitos, isto é, Deus atinge a dispensação da lei através da dispensação patriarcal. Então, da dispensação da lei, a nação de Israel, Deus atinge a dispensação da graça, a igreja formada de todas as nações, e, do mesmo modo, da dispensação da graça ele atingirá a dispensação do reino do novo céu e da nova terra, a nova criação, pois o reino é o prólogo do novo céu e da nova terra. Assim, então, o princípio da operação de Deus é dos poucos para os muitos. A cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses 2:19. As juntas são para o suprimento, ao passo que os ligamentos para a consolidação. A cabeça mantém o corpo unido através dessas juntas e ligamentos.
E essas juntas e ligamentos são os vencedores. Jerusalém tipifica toda a igreja, enquanto Sião, que está em Jerusalém, representa os vencedores na igreja. Jerusalém é maior que Sião, mas Sião é a fortaleza de Jerusalém. O que corresponde ao coração de Deus é chamado Sião, o que fala do fracasso e pecados dos judeus é chamado de Jerusalém. Deus permite que Jerusalém seja pisada, mas geralmente mantém Sião intacta. Haverá uma nova Jerusalém, mas não uma nova Sião, porque Sião jamais envelhece. Todas as vezes que o relacionamento entre Sião e Jerusalém é mencionado no Antigo Testamento, vemos que as características, vida, bênção e constituição de Jerusalém invariavelmente derivam de Sião. Os anciãos encontravam-se em Jerusalém, a arca devia ficar em Sião, 1 Reis 8:1. Deus faz bem a Sião segundo a sua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém, Salmo 51:18. O nome de Deus está em Sião, ao passo que o seu louvor em Jerusalém, Salmo 102:21. Deus abençoa de Sião e Jerusalém recebe os benefícios, Salmo 128:5. O Senhor habita em Jerusalém, mas recebe louvores de Sião, Salmo 135:21. Deus primeiro fala a Sião e, então, as boas novas alcançam Jerusalém, Isaías 41:27. Ele habita em Sião e assim santifica Jerusalém, Joel 3:17. Deus está, atualmente, procurando entre os derrotados da igreja, os 144.000, um número representativo, naturalmente, que permaneçam no Monte Sião, Apocalipse 14:1. Repetidas vezes ele usa relativamente poucos crentes como canais para derramar vida na igreja para o reavivamento. Como fez o seu Senhor, estes poucos têm de derramar sangue para deixar a vida fluir. Os vencedores devem permanecer sobre o terreno da vitória pela igreja e em lugar da igreja. Têm de suportar sofrimentos e opróbrios. Portanto, os vencedores de Deus devem abandonar toda a autocomplacência, pagar o preço, deixar que a cruz corte fora tudo que procede da velha criação e permanecer contra as portas do Hades. Mateus 16:18. Você está pronto a ferir seu próprio coração para receber o coração de Deus? Está pronto a ser derrotado para que o Senhor triunfe? Quando sua obediência for completa, Deus rapidamente vingará toda a desobediência. 2 Coríntios 10:6. Extraído do livro Plano de Deus e os Vencedores. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. Qual é a tarefa dos vencedores? Referências bíblicas. E Josué também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Josué 3:6. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Josué 3:8. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Josué 3:13. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Josué 3:15-17. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou, e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo. Josué 4:10-11. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca,
as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam, como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Josué 4:15-18. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:10-12. A tarefa dos vencedores. Ao examinar o princípio dos vencedores devemos observar duas coisas. 1. Que sempre quando todo o corpo fracassa, Deus escolhe alguns relativamente poucos para ficar em lugar do corpo todo, e 2. Que Deus chama estes poucos para executar suas ordens para que através deles possa mais tarde atingir muitos. Quando Deus escolheu os filhos de Israel, chamou-os todos para constituir um reino de sacerdotes entre as nações, Êxodo 19:5-6. Mas no monte Sinai adoraram o bezerro de ouro e falharam terrivelmente. Por causa disto, Deus escolheu os levitas, que guardaram sua ordem permanecendo como seus vencedores. Receberam o sacerdócio em lugar de todo o restante dos filhos de Israel, Êxodo 32:15-29. Quando Deus executa sua obra, primeiro fala em alguns poucos, então, através deles em muitos. A fim de salvar os filhos de Israel primeiro salvou Moisés. Libertou Moisés do Egito antes de libertar os filhos de Israel. Primeiro lidou com Davi, depois que o tinha em suas mãos, libertou os filhos de Israel da mão dos filisteus a fim de que se tornassem uma grande nação. Fins espirituais se alcançam por meios espirituais. Deus lidou com ambos, Moisés e Davi, de tal modo que eles não puderam de maneira nenhuma usar a carne para ajudar a Deus na realização do seu propósito. Primeiro Deus reuniu 12 pessoas, depois 120, e assim a igreja nasceu. O princípio dos vencedores é Deus chamando alguns poucos para fazer a tarefa a fim de abençoar muitos. Alguns poucos são chamados para que muitos possam receber vida. Deus planta a cruz nos corações de alguns poucos, levando-os a aceitar o princípio da cruz no meio ambiente como também em seus lares, capacitando-os assim a derramar vida para outras pessoas. Deus precisa de canais de vida para derramar vida aos outros. Permanecendo na morte para que outros possam viver. Deus colocou os sacerdotes no lugar da morte para que os filhos de Israel pudessem ter um caminho para a vida. Os sacerdotes foram os primeiros a pisar na água e os últimos a sair dela. Foram os vencedores de Deus. Hoje Deus está procurando um grupo de pessoas que, tal como os sacerdotes de antigamente, pisem na água, entrem na morte, aceitem o procedimento da cruz e permaneçam sobre o terreno da morte antes para então abrir para a igreja um caminho de vida. Deus nos coloca primeiramente na morte a fim de proporcionar vida aos outros. Os vencedores de Deus são os pioneiros de Deus. Não que os sacerdotes fossem capazes de realizar alguma coisa, mas porque eles levavam a arca. Eles tinham de levar a arca e descer ao leito do rio. Como deveríamos deixar que Cristo seja o centro, simbolizado pela arca? Como deveríamos nos revestir de Cristo e entrar na água? Os pés dos sacerdotes permaneceram sobre o leito do rio, seus ombros carregavam a arca. Permanecendo na morte, por assim dizer, enalteciam a Cristo. O leito do rio é o lugar da morte. Nada confortável, nada atraente. Não descansando, nem sentados, nem deitados, mas de pé. Se eu vivo de acordo com meu temperamento áspero, Cristo não pode viver nos outros. Mas se eu fico no fundo do rio, outras pessoas atravessarão o Jordão vitoriosamente. A morte opera em mim, mas a vida opera nos outros. Em minha obediência até a morte, a vida vai operar nos outros para sua própria obediência a Deus. A morte de Cristo desperta a sua vida em nós. Sem a morte não pode haver vida. Foi muito angustiante carregar a arca no fundo do rio, pois requeria grande cuidado. Um pequeno descuido e o Deus Santo poderia destruí-los. Ficaram ali, observando os filhos de Israel passar um a um. E ficaram por último. Consequentemente o apóstolo declarou, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. 1 Coríntios 4:9-13.
Ele queria que outros crescem no Evangelho, mas sem as suas cadeias. Atos 26:29. Ah, se cada um de nós fizesse a si mesmo a pergunta: estou trabalhando por fama, prosperidade, simpatia dos outros? Ou, estou buscando a vida na Igreja de Deus? Que sejamos capazes de orar assim: ó Senhor, que eu morra para que os outros possam viver. Deus diz explicitamente que isto não seria fácil, não obstante, é a única maneira na direção da realização do eterno plano de Deus. Permanecer no fundo do rio até que todos os filhos de Israel passassem fala de como nós também não podemos sair da morte até que o reino finalmente chegue. Felizmente Josué, um tipo de Cristo, deu a ordem final: saiam do Jordão. Nosso Josué vitorioso também nos chamará das águas da morte. E isto dará início ao reino. Muitas pessoas não são desobedientes, simplesmente não são de todo obedientes. Muitas pessoas não deixam de pagar algum preço, antes pagam insuficientemente. Muitas pessoas não deixam de gastar algum dinheiro ou enviar alguns soldados. Mas isto é submeter menos que o tudo. Veja Lucas 14:25-35. O Getsemane é alcançado no caminho da cruz. Sem o processo da cruz ninguém pode dizer: como tu queres. Mateus 26:39. Muitos são aqueles que aspiram à vocação de Abraão, mas odeiam a consagração do Monte Moriá. Eu me irrito com a vida fácil dos meus vizinhos? Deus me coloca no fundo do rio para ser seu vencedor. Ele permite que eu seja acorrentado para que outros possam ouvir as boas novas. A morte opera em mim, mas a vida nos outros. Este é o único canal da vida. A morte de Jesus me enche primeiro de vida, então, deixa que esta vida flua para os outros. 2 Coríntios 4:10-12. O que faz o vencedor de Deus? Permanece na morte de Cristo para que outros possam receber vida. A palavra da Bíblia deve ser experimentada por nós antes de sermos capazes de pregá-la. A luz da verdade precisa primeiro ser transformada em vida em nós antes que seja transmitida como luz aos outros. Deus faz seus vencedores perceberem uma verdade e faz que a experimentem primeiro em suas vidas para que, por sua vez, possam levar muitos à obediência desta verdade. A verdade deve ser organizada em nós e se tornar parte de nossa vida. Antes de podermos falar aos outros sobre fé, oração e consagração, nós mesmos precisamos experimentar fé, oração e consagração. Caso contrário, não passarão de meras palavras sem substância. Deus nos leva através da morte para que outras pessoas possam ter vida. Exige que passemos por sofrimentos e dores para que haja vida nos outros. Para podermos aprender a verdade de Deus, precisamos ficar no fundo do rio. A igreja é incapaz de atravessar o rio em busca da vitória porque há falta de sacerdotes que permaneçam no fundo do Jordão. Todo aquele que permanece no fundo do Jordão é capaz de criar um coração sedento nos outros. Se uma verdade foi profundamente arraigada em mim, fará que outros busquem o mesmo. Muitas verdades divinas estão à espera de serem arraigadas dentro dos homens. Quando permitimos que a verdade opere em nós e passe a fazer parte de nós, permitimos que a estatura de Cristo cresça 1 polegada a mais em nós. Os vencedores recebem vida de cima para suprir o corpo. Extraído do livro Plano de Deus e os Vencedores. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. A escolha dos vencedores. Referências bíblicas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, Juízes 6:1-6. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Juízes 6:15-16. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Não temas. Não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Juízes 6:22-24. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Juízes 6:32. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser, e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Juízes 6:34-35. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda povo demais, faze-os descer às águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Juízes 7:2-7. Chegou, pois, Gideão, e os 100 homens que com ele iam, às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se havia pouco trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros, que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam nas mãos esquerdas as tochas e nas mãos direitas as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Juízes 7:19-21. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos entregou na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Juízes 8:1-4. Veremos agora como são selecionados os vencedores, e como os vencedores são separados dos vencidos. De acordo com o Estatuto de Números, todos os varões de Israel que chegassem aos 20 anos de idade eram guerreiros e aptos para lutar pelo Senhor. Mas no período dos juízes, quando os filhos de Israel estavam fracassados, Deus os livrou escolhendo 300 homens para lutar numa batalha na qual eles todos deveriam ter lutado, mas para a qual não estavam preparados. Tinham falhado e, por isso, eram incapazes de lutar pelo Senhor. Um grande número de pessoas sabe como guardar a fé e terminar a carreira, mas não sabe como combater o bom combate. Como se tornar um vencedor? O caso de Gideão. Reconhecer a própria insignificância, isto é, conhecer-se. É relativamente fácil ser humilde diante de Deus, mas ser humilde diante dos homens ou estimar os outros, considerando-os mais excelentes, é extremamente difícil. Dizer que eu sou o menor é comparativamente fácil,
mas confessar que eu sou o menor na casa de meu pai não é fácil. Reconhecer que a casa de meu pai é pobre não é tão duro, mas admitir que a casa de meu pai é a mais pobre em Manassés é extremamente humilhante. Aquele cujo rosto brilha e não tem consciência disso, embora outros percebam a luz de seu semblante, é um vencedor. Todos aqueles que olham no espelho na tentativa de perceber a luz em seu rosto definitivamente não são vencedores. Embora Davi fosse ungido, considerava-se um cão morto, 1 Samuel 24:14. Os vencedores são aqueles que possuem a realidade, embora não o nome, dos vencedores. Ter visão celestial, isto é, visão do Senhor. Ninguém que não tenha visão está habilitado a servir. Com a visão, o indivíduo pode perseverar na direção do alvo, embora seja assediado por dificuldades. Tendo a palavra do Senhor, ele vai certamente alcançar o outro lado. Os pés de um obreiro são firmados pela visão que tem. 3. Não desobedecer à visão, mas responder à vocação do Senhor com sacrifício. E precisa oferecer o seu insignificante ego a Deus e deixá-lo na mão de Deus. Julgar-se grande ou pequeno sem submeter-se totalmente à mão de Deus também é inútil. Todos os sacrifícios vivos de acordo com a vontade de Deus são aceitos por Deus. Os vencedores são chamados por Deus. Já ouviu o chamado feito aos vencedores que se encontra nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse? Já atendeu ao chamado? 4. Quebrar os ídolos, que é, por assim dizer, sustentar um testemunho externo. Um coração já consagrado precisa quebrar os ídolos externos, para dar testemunho. Pode-se dar importância especial à própria pessoa, à família, aos contatos. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus precisa ser derrubada. Aquele que conhece a Deus sabe o que é um ídolo. Tendo visto o anjo do Senhor, isto é, o próprio Senhor, o indivíduo discerne as coisas fora do Senhor como ídolos. Uma visão do anjo do Senhor revela que o poste ídolo, Azerá, não é Deus. Juízes 6:22-27. O sacrifício sobre a rocha tem propósito pessoal, enquanto o sacrifício sobre o altar é de uso corporativo. Depois de dados estes 4 passos, o Espírito Santo virá sobre a pessoa. A plenitude do Espírito não é o resultado do pedido de poder. Quando o indivíduo se encontra no lugar certo, recebe o derramamento do Espírito. O toque da trombeta é o chamado para as pessoas se reunirem como vencedores. A ação independente não é apropriada ao vencedor. Temos de nos purificar daqueles que foram vencidos, mas não devemos ficar separados dos outros vencedores. Como selecionar vencedores? O caso dos 300. 1. A primeira seleção, em resultado da qual 22.000 retrocederam. Por quê? Por quê? A. Pretendiam glorificar-se a si mesmos. Às vezes estamos prontos a sacrificar a vida, mas não a glória. Temos de nos vencer como também a Satanás. Deus procura pessoas que trabalhem para ele sem vangloriar-se do trabalho. Depois de trabalhar, deveríamos dizer, somos servos inúteis. Veja Lucas 17:10. Temos de nos esquecer de quantos campos aramos e quantas ovelhas vigiamos. Deus não pode partilhar sua glória conosco. Se secretamente esperamos alguma coisa para nós mesmos, estaremos entre os eliminados. E, B. Eram medrosos e tímidos. Qualquer um que seja tímido e medroso pode ir para casa. É essencial que não amemos a nós mesmos e que estejamos prontos a sofrer. As maiores aflições não são materiais em natureza, mas espirituais. Todo aquele que procura glorificar-se e é tímido e medroso será eliminado. A vitória não jaz no número, mas no conhecimento de Deus. 2. A segunda seleção, a prova contida na insignificante questão de beber água. Pequenas coisas frequentemente revelam nossa situação real. Naqueles dias, tanto os judeus como os árabes viajavam com sua bagagem nas costas. Havia, portanto, 2 maneiras diferentes de beber água, em viagem: a. Descer a bagagem e ajoelhar-se para beber, ou b. Beber água das mãos para não perder tempo na estrada e prevenir-se dos assaltantes. Dos 10.000 homens que ficaram, 9.700 ajoelharam-se para beber, só os 300 beberam de suas mãos. Todos aqueles que se ajoelharam para beber foram eliminados por Deus. Só aqueles que beberam das mãos foram escolhidos.
Todo aquele que tem oportunidade de satisfazer seus desejos mas se abstém de fazê-lo conhece o procedimento da cruz. Tais pessoas serão usadas por Deus. Sempre pronto a deixar que a cruz opere em sua vida, este é o homem que Deus vai usar. Eis as 3 qualificações na seleção divina dos vencedores. 1. Devem entregar-se totalmente à glória de Deus. 2. Não devem temer nada. E 3. Devem permitir que a cruz resolva o problema do ego. Nós mesmos podemos decidir se seremos vencedores ou não. Quando Deus nos provar, nossos verdadeiros egos serão revelados, dizendo-nos se somos vencedores. Aquele que conhece a vitória da cruz em sua vida é capaz de persistir na vitória da cruz continuamente. A vitória dos vencedores. Deus deu 300 homens a Gideão e os transformou em um só corpo. É altamente impróprio vencer isoladamente. Gideão e os 300 agiram de comum acordo. Isto foi possível porque sua carne foi eliminada. Isto é a unidade do Espírito Santo e a vida no corpo. O registro do Novo Testamento fala especialmente de reuniões, não de obras. O resultado. Os 300 lutaram e todos os filhos de Israel saíram a perseguir os inimigos. Os 300 lutaram e toda a nação colheu. Nós vencemos e todo o corpo reanima-se. Quando ficamos no fundo do rio, não é por nós mesmos mas por toda a igreja. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Os vencedores serão censurados pelos outros exatamente como Gideão foi reprovado pelos homens de Efraim. Gideão não só venceu os midianitas do lado de fora, mas também os midianitas do lado de dentro. Só estes poderiam continuar vencendo, exatamente como o registro declara, cansados, mas ainda perseguindo. Juízes 8:4. Extraído do livro Plano de Deus e os Vencedores. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. A oração dos vencedores. Referências bíblicas. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Mateus 18:18. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:12-13, especialmente a palavra portanto. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1:19-22. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:23-24. Oração com autoridade. Os vencedores de Deus devem aprender como usar a autoridade de Cristo e orar com autoridade. A oração nas Escrituras não é só um pedido, mas muito mais, uma expressão de autoridade. Ordenar com autoridade, isso é oração. Portanto, os vencedores de Deus devem, de um lado, ser fiéis negando seus próprios egos, o mundo e Satanás, mas, por outro lado, saber como exercer a autoridade de Cristo. Deveríamos, 1.
deixar que Deus nos derrote com a cruz para que possamos nos apresentar derrotados diante de Deus. E 2. Derrotar Satanás usando a autoridade de Cristo, a fim de obtermos a vitória sobre Satanás. A oração com autoridade não é peticionária, é imperiosa, pois existem dois tipos de oração, não só a oração que pede, mas também a oração que ordena. Demandai-me, diz Isaías 45:11, Almeida. Podemos ordenar que Deus faça coisas através da oração imperiosa. A oração que ordena começa com a ascensão de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo, como já vimos, resolve os 4 problemas cardinais divinos, de modo que sua morte conclui tudo o que está em Adão. Sua ressurreição nos dá novo alicerce e a sua ascensão nos coloca sentados nos lugares celestiais muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e qualquer nome que seja mencionado, não só neste mundo mas também no que está por vir. Efésios 1 é o registro da ascensão do Cristo que subiu acima de todo governo e autoridade. Efésios 2 fala-nos de nossa posição com Cristo nos lugares celestiais. Assim como Cristo está muito acima de todo governo e autoridade, nós também estamos acima de todo governo e autoridade. Efésios 1 diz-nos que a posição de Cristo é nos lugares celestiais. O capítulo 2 diz-nos que nosso lugar em Cristo é assentados com Ele nos lugares celestiais. O capítulo 6 diz-nos o que fazemos nos lugares celestiais, assentados e orando, isto é, exercendo a autoridade de Cristo e dando ordens através de orações. A oração comum é uma oração da terra para o céu. A oração que ordena é uma oração do céu para a terra. A oração em Mateus 6 é oração peticionária, e portanto dirige-se para cima. A oração de Efésios 6 é oração que ordena e, portanto, dirige-se para baixo. Assim, assentamo-nos nos lugares celestiais e fazemos a oração que ordena. Amém em hebraico significa assim seja ou assim é, isto é ordem. No começo de qualquer batalha Satanás tenta nos derrubar de nossa posição celestial, que é de vitória. A batalha é para obter posição. Portanto a vitória está em se ocupar o devido lugar. Estando em Cristo e assentados nos lugares celestiais só assim podemos fazer a oração que ordena. O portanto de Marcos 11:24 mostra-nos que o versículo 23 também trata da questão da oração. Contudo, em nenhum lugar do versículo 23 somos instruídos a orar a Deus. Em lugar disso, simplesmente declara, se alguém disser a este monte, isto é, uma ordem dada a um monte. Não falar a Deus também é oração, oração que ordena. Não é pedir a Deus que resolva o problema da montanha, que representa as coisas que atrapalham. Só com fé perfeita podemos falar à montanha. Mas a fé perfeita procede do conhecimento perfeito da vontade de Deus. E assim ordenamos o que Deus já ordenou, decidimos o que Deus já decidiu. Se conhecermos a vontade de Deus perfeitamente, tal fé é possível. O relacionamento entre a oração com a autoridade e os vencedores. Aquele que sucumbe debaixo do trono é o inimigo. A oração nos une a Deus. Todos os que vencem e reinam como reis sabem orar. Sabem exercer a autoridade do trono de Deus, pois esta autoridade governa o universo. Podemos nos voltar para o trono e usar a autoridade que há nele para trazer um irmão a nós. Hudson Taylor exerceu tal autoridade. Para que os vencedores possam reinar sobre a igreja, o mundo e até mesmo sobre os poderes do ar, devem apoiar-se na autoridade do trono. Cerca de 10 anos atrás alguns irmãos na Inglaterra exerceram esta autoridade do trono para operar mudanças políticas. Isto é reinar sobre as nações. A guerra espiritual é ofensiva e também defensiva em sua natureza. O controle não é só sobre as nações mas também sobre o Hades e seus principados, autoridades, poderes e domínios. Que Deus nos ensine a usar a autoridade de Cristo, porque todas as coisas estão em sujeição sob os seus pés uma vez que Ele é o cabeça da igreja. E se usamos a autoridade de Deus, podemos colocar todas as coisas sob os nossos pés também. Mateus 18:18-19 fala da oração. Das frases na terra e no céu do versículo 19 entendemos que a oração no versículo 18 é a oração que ordena.
Pois esta oração é ação, não petição, é ligar e não pedir a Deus que ligue. Esta oração que ordena tem dois aspectos. Ligar, amarrar todas as atividades desordenadas dos irmãos e irmãs na reunião, amarrar toda a perturbação à obra provocada pelas pessoas do mundo, amarrar os espíritos malignos e os demônios, e amarrar Satanás e todas as suas atividades. Podemos reinar como reis sobre todas as coisas. Sempre que uma coisa acontece no mundo ou entre os irmãos, é o momento de reinarmos. Desligar, também podemos desamarrar as pessoas. Desamarrar os irmãos tímidos, desamarrar aqueles que deveriam vir e trabalhar para o Senhor, desamarrar o dinheiro nas garras das pessoas que deveriam dá-lo para o uso de Deus, e desamarrar as verdades de Deus. Somos embaixadores de Deus e, portanto, desfrutamos de extraterritorialidade. Podemos invocar o céu para reinar sobre a terra. Extraído do livro Plano de Deus e os Vencedores. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. Coisas que os vencedores devem fazer no fim dos tempos. Referências bíblicas. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, 14 e 15. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com um cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 1 a 11. Estas duas passagens das Escrituras correspondem-se. A primeira encontra-se no livro que abre a Bíblia, enquanto a seguinte está no livro do encerramento. Em Gênesis 3a, 1, a serpente, 2, a mulher, e 3, a semente em perspectiva. Em Apocalipse 12 encontram-se novamente estes 3, 1, a serpente, 2, a mulher, e 3, o filho varão. O juízo de Deus contra a serpente. Gênesis 3 revela o juízo de Deus contra Satanás. Também nos fala do seu juízo contra o homem caído e do seu plano de redenção. Rastejarás sobre o teu ventre é a decisão divina de que Satanás só pode operar na terra, não mais no universo. Comerás pó todos os dias da tua vida dá a ideia de que Deus ordenou que, a partir de então, o homem, feito do pó, fosse o alimento de Satanás. Assim, todos os descendentes de Adão, como Deus ordenou, tornaram-se alimento, isto é, são um povo, para Satanás. Mulher refere-se à mãe de todos os viventes. Portanto, ela representa todos os viventes, todos a quem Deus deseja salvar. Sua semente refere-se a Cristo. Quando Cristo estava na terra, esmagou a cabeça da serpente na cruz considerando que na cabeça encontra-se a região vital do poder, o Senhor destruiu todos os principais poderes que pertenciam a Satanás. Quando a Bíblia diz que a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, simplesmente declara que Satanás operaria às costas de Cristo. Depois que Cristo esmagou a cabeça da serpente e partiu, Satanás opera pelas costas. Isto significa que ele opera nas vidas dos crentes em Cristo, e sua operação é do tipo subreptício.
A semente da mulher aponta para o Cristo incorporado como também para o Cristo pessoal, uma vez que todos os que têm parte na ressurreição de Cristo estão incluídos na semente da mulher. Assim como o Senhor nasceu de uma mulher sem a ajuda do homem, o novo homem que renasce no crente não tem natureza adâmica. Assim como Cristo é o Filho de Deus, assim o novo homem também é um filho de Deus. Assim como Cristo não nasceu do sangue, o novo homem não nasceu do sangue nem da vontade do homem, João 1:12-13. De Gênesis 3 em diante, a esperança de ambos, Deus e o homem, centraliza-se na semente da mulher. Satanás também presta muita atenção à semente da mulher. Exatamente por isso, ele, 1. Instigou Herodes a matar o Senhor, 2. Tentou o Senhor no deserto, e 3. Tentou importunar o Senhor durante os 3 anos e meio de seu ministério público. Mas em tudo isso o Senhor foi vitorioso. Os vencedores enfrentam a serpente. No que se refere à narrativa, Apocalipse 4:11 é uma seção, enquanto 15:22 é outra. Os capítulos 12 e 14 são um parênteses, não fazem parte do texto principal, mas servem para explicar o que foi escrito antes. O capítulo 12 está ligado aos capítulos 2 e 3 em ideia. Observe que os capítulos 2 e 3 mencionam o vencedor 7 vezes, e então, o capítulo 12 diz eles o venceram. Os capítulos 2 e 3 contam-nos como Deus chamou alguns para serem vencedores quando a igreja fracassou de um modo geral, enquanto o capítulo 12 nos mostra quem são estes vencedores e o que fazem. E, novamente, 2:27 conta como vencedor governará as nações com vara de ferro e 12:5 confirma que aquele que reinará sobre as nações com uma vara de ferro é um filho varão. O filho varão representa os vencedores na igreja. Este filho varão é incorporado em natureza, porque ele é os irmãos de 12, 10 e 11. A antiga serpente é um nome que Deus propositadamente menciona aqui em Apocalipse 12 para nos ajudar a lembrar o registro de Gênesis 3. A mulher que dá à luz o filho varão segundo Apocalipse 12 é Jerusalém. Não se refere apenas a Jerusalém terrena, também aponta para a Jerusalém celeste. A Bíblia nos diz que Deus é nosso Pai, o Senhor nosso irmão mais velho e Jerusalém é nossa mãe, Gálatas 4:26. O sol, a lua e as 12 estrelas coincidem com o sonho de José. Portanto deve fazer alusão aos filhos de Israel, Jerusalém é o centro da nação de Israel, consequentemente a mulher deve ser Jerusalém. A mulher é a Jerusalém de Apocalipse 21 e 22. Esta cidade inclui todos os que têm a vida de Cristo e são salvos durante os períodos do Antigo e Novo Testamentos. Antes de dar à luz o filho varão, a mulher representa a igreja. Depois de dar à luz o filho varão representa os filhos de Israel, porque antes do filho varão nascer ela está descrita em seu estado celestial, o sol, a lua e as estrelas. E depois do nascimento do filho varão ela é citada em sua situação terrena, fugindo no deserto. A mulher simboliza todos os remidos de Deus. São severamente perseguidos pelo inimigo. Como a mulher sofre por causa da serpente. Aqueles que são representados pela mulher devem lutar por si mesmos, mas não conseguem. Por isso Deus chama dentre eles um grupo de vencedores que lutem em lugar deles. Os vencedores reinarão sobre as nações com um cetro de ferro, uma vez que ocuparão lugar especial no reino. Quando estes vencedores, representados pelo filho varão, são arrebatados para o céu, derrubam Satanás e retomam os lugares celestiais que estavam em poder da serpente. Enquanto estavam na terra, Satanás tinha de retroceder, e quando sobem ao céu, Satanás é expulso. A vitória se encontra na retomada do poder. O filho varão vence em benefício da mãe, os vencedores vencem pela igreja. Mais ainda, no fim dos tempos, Deus usa os vencedores para acabar com a guerra no céu. Estes vencedores trarão a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo para o céu. A serpente, portanto, não tem mais lugar no céu. Por isso, onde estão os vencedores, Satanás é forçado a retroceder. As armas dos vencedores. Eles venceram o inimigo por causa, primeiro, no sangue de Cristo é derramada a vida natural, portanto Satanás já não pode mais operar em nós. O alimento de Satanás é o pó da terra, ele só pode operar na vida natural. Segundo, o sangue de Cristo vence o ataque de Satanás.
Sob a proteção do sangue de Cristo não seremos atacados por ele, exatamente como os filhos de Israel eram totalmente protegidos pelo sangue do Cordeiro Pascal. O sangue satisfaz a justiça de Deus, porque o derramamento de sangue significa a morte. Por causa disto, Satanás não pode nos atacar. Terceiro, o sangue de Cristo responde às acusações do inimigo. A palavra do testemunho. O que o inimigo tenta fazer à igreja é subverter o testemunho. A igreja é um candeeiro que simboliza o testemunho. A fim de derrotar a igreja, Satanás tem de subverter o testemunho. O testemunho mencionado aqui está especialmente relacionado com o testemunho dado contra Satanás. Duas palavras que Nosso Senhor usou quando ele mesmo foi tentado formam o testemunho a ser usado contra ele. Temos de testificar contra o inimigo. Quando ele nos diz que somos fracos, dizemos-lhe que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Use a palavra de Deus para cumprir a vitória de Cristo. O sangue dá força a essa vitória. Usar a palavra de Deus para executar a vitória de Cristo é o testemunho. Em face da morte, não amaram a própria vida. Ofereça seu corpo e vida, não tenha autopiedade, como Paulo, em nada considere a vida preciosa para si mesmo, Atos 20:24. A vitória será nossa se confiarmos no sangue, dermos a palavra do testemunho com ousadia e mantivermos uma atitude de destemor diante da morte. Tais pessoas podem cumprir a vontade determinada por Deus e registrada em Gênesis 3:15. Assim, como o dragão espera devorar o filho varão que vai ser dado à luz, Satanás há de nos perseguir e nos fazer sofrer. Mas essas mesmas perseguições e sofrimentos vão nos impelir a sermos o filho varão para que sejamos arrebatados primeiro. O primeiro arrebatamento não é só uma bênção, também acarreta uma responsabilidade. Todos os que dão lugar a Satanás em seus corações serão perseguidos pelo dragão na grande tribulação. Mas aqueles em cujos corações o inimigo não tem apoio esmagarão a cabeça do dragão sob os seus pés. Compare Romanos 16:20. Tendo a serpente ferido a mulher, foi preciso a semente da mulher para derrotar a serpente. Deus mesmo não vem derrotar Satanás. Para isto ele convoca os vencedores que estejamos nas fileiras dos vencedores. Extraído do livro Plano de Deus e os Vencedores. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.